Sr. Presidente, Sr. Inspetor-Geral, há pouco não me chegou a dizer qual é que era a data, se era 13 de setembro ou de outubro, depois tiver a oportunidade de dizer do relatório, do segundo relatório da IGAI. Nós devemos ficar preocupados quando é necessário criar uma estratégia, um conjunto de iniciativas para garantir que as pessoas que fazem parte da PSP e da GNR defendem e respeitam o Estado de Direito e não praticam atos discriminatórios. E, portanto, ficamos preocupados, nós não ignoramos a realidade que existem problemas, mas também diz muito, se calhar, dos problemas de recrutamento ou de incentivos que há, ou na formação que existe nas nossas forças de segurança. Porque não é suposto isso ser necessário e é suposto que as forças de segurança defendam o Estado de Direito. Mas o que é mais importante, talvez, é, de facto, garantir que aqueles que prevaricam são punidos e que aqueles que cumprem bem a sua missão são distinguidos dessa realidade. Aliás, o Parlamento está agora a discutir um conjunto de iniciativas sobre a videovigilância e o uso de bodycams que até podem ajudar a trazer mais justiça a esses casos e a evitar alguns mitos que existem de parte a parte sobre esta matéria. Mas, Sr. Inspetora-Geral, nós não temos dúvidas nenhumas desta realidade e que esta realidade existe e ficamos mais descansados quando a ouvimos dizer e confiamos no trabalho da Inspeção-Geral, que já deu provas da sua independência face a estas instituições. Ficamos mais descansados quando diz, em resposta à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que os casos que são residuais não é uma prática corrente das forças de segurança, estas práticas de discriminação. Nós, se não fôssemos honestos, podíamos chegar e ir ler os relatórios de atividades da IGAI e olhar para as denúncias apresentadas. Porque se eu vos disser que, por exemplo, de 2012 para este ano aumentaram 1000% ou 800%. Mas também se eu disser que passaram de uma denúncia para 12, a realidade muda muito. E, portanto, nós olhamos para os relatórios da IGAI e nós pegámos em 3 exemplos para termos aqui também politicamente, é sempre bom situar as situações. Olhamos para 2012 e há uma denúncia. Olhamos para 2016, há uma denúncia. Olhamos para 2020 e é uma desgraça, passou a haver 12 denúncias. Nem que fosse só uma denúncia era mau sinal, ok? Mas a preocupação que eu coloco é, será que há maior, como houve mais discussão sobre esta matéria, tal como na violência doméstica, há maior consciencialização das pessoas que há práticas que são discriminatórias e que nós achávamos que não eram? Eu fiz parte do Parlamento dos Jovens e que há pouco tempo que o tema era a violência doméstica e era recorrente nas escolas ficarmos perante alunos, depois do nosso debate, a pensar que se calhar aquilo que viram em casa era violência doméstica, eles não sabiam o que era. Tal como muitas vezes a discriminação que existe. Pode ser isso também. Há mais awareness sobre a situação e as pessoas também denunciam mais aquilo que anteriormente sentiam, mas calavam. E depois, Sr. Inspetor-Geral, nestes temas sempre existem também as cifras negras que são preocupantes, que são até as mais preocupantes, que são os casos que ficam calados. E, portanto, eu diria que, como é costume, nem que fosse só um caso já era demais, mas queria também saber se, já que a IGAI tenta, de alguma forma, também estudar e prevenir estas situações, se há algum estudo sobre esta matéria que a IGAI tenha feito. Em último lugar, tenho aqui uma dúvida, que é uma dúvida processual e que confesso. Estas denúncias que constam do relatório de atividades da IGAI são as denúncias que chegaram à IGAI ou acrescentam-se a estas as denúncias que chegam às próprias entidades, como a PSP e a GNR, e que são tratadas internamente, algumas depois chegam à IGAI ou não, que se juntam a estas? É que, curiosamente, eu não quero ser mal interpretado, e volto a dizer, um caso é demais, parece-me manifestamente pouco estes dados. Portanto, os dados ou não são dados muito certos, porque não é que não haja seriedade do tratamento dos dados, mas que não espelham bem a realidade, porque muitas vezes também, eu acho que é uma má prática, temos muito hábito, em Portugal e na Europa, também de trabalhar com dados de qual é a percepção. Porque muitas vezes a percepção é diferente da realidade. Eu lembro, por exemplo, aqueles estudos sobre a percepção da corrupção, que as pessoas interpretam como se fossem atos de corrupção e é apenas e só a corrupção. Portanto, Sr. Inspetora-Geral, eram estas pequenas perguntas que eu queria colocar
e agradecer mais uma vez a sua presença e a frontalidade com que falou connosco, dentro das limitações, obviamente, que tem do cargo que desempenha. E muito obrigado.